Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para a audiência pública LOA, Lei de Diretrizes Orçamentária, do exercício de 2020. Quero convidar o senhor Carlos Roberto Fechner, popular Madeixa, para tomar lugar ali na tribuna, fazer uma explanação para nós. LDO. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Boa noite. Está dando para ouvir, né? Pode ir. Antes de começar a explanar a situação, um comentário a respeito recebemos um ofício da Câmara, há uns 2 meses atrás, solicitando que a Prefeitura fizesse uma agenda da realização das audiências públicas. Aí foi lá, fizemos, aí mandamos de volta aqui. Só que ocorre o seguinte, as peças de planejamento têm um tratamento um pouco diferente das outras audiências, as audiências das peças de planejamento, como essa de hoje, por exemplo, da LDO. No período de elaboração da LDO, o Executivo é obrigado a fazer audiência pública. Estamos no período de elaboração dela ainda, que tem que entregar aqui para a Câmara até o dia 15. E a Câmara também tem que fazer a audiência pública da LDO dela após o recebimento do projeto de lei da LDO. E nós estamos realizando hoje. E uma coisa só, as que são de competência da Prefeitura, necessariamente não precisa ser realizado na Câmara. Do Executivo pode estar sendo feita na Prefeitura, mas obrigatoriamente na Câmara, a audiência das peças de planejamento dele não é obrigada a fazer na Câmara. Então ficou uma dúvida só, que eu mesmo estou levantando e fiquei pensando, essa de hoje. Vocês não receberam o projeto de lei ainda da LDO. Porque vai até o dia 15 para entregar. E está realizando hoje essa aqui. Esta audiência vai valer para a Prefeitura, como se fosse do Executivo. Não sei se poderia já estar valendo para a Câmara. Porque é depois que vocês recebem. E por um engano aí, eu acho que essa de hoje, na minha opinião, não poderia estar... Não deveria, talvez, não é que não poderia, que também pode. Não precisaria estar acontecendo aqui, entendeu? Por causa desse... Como nós mandamos um ofício aqui marcando as datas antecipada, acabou tendo essa confusão aí. Agora, se precisar ter uma segunda, depois que vocês receberem o projeto, não tem problema. Só fazer essa colocação assim da situação. Então, aqui... tem umas matérias que são obrigados a compor o texto da lei da LDO. Isso é por força da 4.320, da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Constituição Federal e Estadual. Tem matérias que é obrigado estar na LDO. Então, eu vou ler rapidamente alguns textos aqui da obrigatoriedade, só para demonstrar que constam no texto da lei. Quando começa aqui, ela diz que a elaboração da LDO, né, ela segue os princípios da Constituição Federal, da Lei 4.320, que é a Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, portarias editadas pelo Governo Federal, Lei Orgânica do Município, que rege também sobre a matéria. Então, isso está constando da nossa lei de diretrizes. Estou falando das principais. Dentre outras, aqui, também tem aqui que é obrigado a dizer, fica fazendo parte integrante das diretrizes orçamentárias para o exercício 2020, os demonstrativos de metas, planejamento e riscos fiscais, de que trata as portarias 4299, 163/2001 e suas posteriores alterações
pela Secretaria do Tesouro Nacional, que aqui cita quais são os anexos que deve compor a LDO, que quando eu mandar o projeto de lei aqui, esses anexos que eu vou ler aqui vão ter que estar anexados neles, que é o anexo 1, planejamento orçamentário, fonte de financiamento dos programas de governo, a descrição dos programas governamentais, metas, custo para o exercício, planejamento orçamentário, unidade executora e ações voltadas ao desenvolvimento do programa governamental. Vocês não têm isso daqui aí. Isso aqui é só no texto da lei. Metas e riscos fiscais compreendendo metas anuais, avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, um outro demonstrativo, metas fiscais atuais, comparativos às fixadas nos 3 exercícios anteriores, evolução do patrimônio líquido, origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos, receitas e despesas previdenciárias do RPPA, caso tivesse, projeção atuarial do regime próprio de previdência, que também não temos, mas estimativa e compensação da renúncia de receita, margem de expansão e despesas obrigatórias de caráter continuado, e o último demonstrativo, riscos fiscais e as providências. Então, estes anexos aqui, eles devem compor a lei de diretrizes quando a gente mandar para cá. Um outro que merece um destaque é que a aplicação mínima do 25% na educação, o mínimo de 60% do recebimento do Fundeb com os professores do magistério, a lei de LDO tem que tratar disso. E diz ainda que a proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhar ao Poder Legislativo até 31 de outubro compor-se-á de mensagem, projeto de lei orçamentária, tabelas explicativas da despesa dos 3 últimos exercícios, integrarão a lei orçamentária anual, o sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo, tabela explicativa da evolução da receita, tabela explicativa da evolução da despesa, demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, receita segundo as categorias econômicas, despesa segundo as categorias econômicas, demonstrativos da despesa por unidade orçamentária, programa de trabalho do governo, demonstrativo de funções, subfunções, programas e projetos, atividades, operações especiais, demonstrativo da despesa por funções, subfunções, programas conforme vínculo com os recursos, demonstrativo da despesa por órgãos e funções. Então, esses demonstrativos, a lei de diretrizes diz que tem que estar fazendo parte do projeto de lei orçamentário da LOA, que vai ser entregue aqui mais para frente. Dentre outras obrigatoriedades da lei de diretrizes tratar, são das transferências de recursos a organizações da sociedade civil sem fins lucrativos. Aqui ela traz quais são os critérios, a lei de diretrizes tem que estabelecer, quais são os critérios que ela pode repassar o recurso para as entidades. As entidades têm que seguir isso aqui, não vou ler porque são bastante, mas tem que seguir isso aqui para poder estar apta a receber os recursos. Então, já é tratado na LDO, é uma das obrigações de constar nela. As entidades depois têm que estar por dentro disso aqui para poder se adequar ao que a lei de diretrizes estabelece, para ela poder estar habilitada a receber os recursos. A abertura de crédito também, a abertura de créditos orçamentários. A abertura de créditos orçamentários, estabelece aqui, que são os créditos adicionais. Aqui são a limitação de empenho, aqui é um artigo que ela trata que caso ocorra a frustração das metas de arrecadação da receita, compreendendo o equilíbrio comprometendo o equilíbrio entre a receita e despesa, ou mesmo as metas de resultado, será fixada a limitação de empenhos e da movimentação financeira. E ela traz os casos aqui, que quando isso ocorreu, o Executivo é obrigado, assim como no caso do Legislativo também, de fazer o contingenciamento de despesa, para poder equilibrar com a receita.
Então, bimestralmente, quando se perceber que a arrecadação da receita está sendo menos do que o comprometimento do empenhamento de despesa, gasto, tem que estar adequando no bimestre seguinte essa situação. Também é tratado na LDO. Então, dentre as mais assim importantes da LDO, que a gente está lendo para fazer constar que realmente tem aquilo que é obrigatório a constar dela, dentre outras coisas que eu não li, que também é de importância, mas nem, não de tanto destaque, mas estão aqui. E vocês vão receber. Aqui ainda é uma minuta do projeto de lei. Não dá para passar porque é uma minuta. E agora, entrando na audiência, também não tem assim uma regra do que deve ser apresentado. Tem sim umas orientações do que deve, mais ou menos do que deve. Tem uma lei que fala isso não tem. Mas pela prática, pela dos cursos, a gente segue algumas orientações do que constar da LDO. Então, o primeiro quadro aí, ele demonstra a receita e despesa por fonte de recursos, as receitas correntes e capital, né? Então, ela diz aqui que a LDO já está estabelecendo que a previsão da receita para 2020 é de R$ 29.109.737, sendo do Tesouro, recursos próprios, 19 milhões, no primeiro quadrinho, a primeira coluna. Desse 29 milhões, do Tesouro é 19.935.087, do Estado é 5 milhões, repasse do Estado, 5.259.075, do repasse federal, 2.273.295, operação de crédito, 1 milhão, e emendas parlamentares individuais, 642.280. Essa é a composição dos 29 milhões de receita para 2020 por fonte de recurso. O que é do município, o que é do Estado, o que é federal, o que vai buscar em financiamento, que é a operação de crédito e as emendas. Prevista, previsão. Prevista. Por outro lado, tem as despesas. Esses 29 milhões tem que estar casado lá na despesa por fonte de recurso também. Se temos aqui 19 milhões de tesouro, 935,87 reais de tesouro, ele tem que estar amarrado na fonte, na despesa, na fonte do tesouro lá. 19 milhões, 935,87. Então, você observa que, se pegar na segunda coluna da despesa fixada, vai estar os mesmos valores que por fonte que estão na receita, estão na despesa. E a coluna de diferença aqui está zerada. Por quê? Porque não poderia ter diferença mesmo. Ela tem que casar. A elaboração do orçamento, ela é por fonte de recurso, a execução da despesa e receita e despesa é por fonte de recurso. Não pode haver mais de uma e menos de outra. Então, demonstra aqui o equilíbrio que a lei exige já na fase de elaboração dessas peças, por fonte de recurso. Depois vem um demonstrativo da previsão da receita entre 2019 e 2020, receitas correntes, para dar uma ideia, uma noção entre as duas, o que previu em 2020 com 2019. Então, esse aqui só da receita corrente, não está pondo a de capital junto aqui, porque a variação de capital depende de emendas, então é só, nesse segundo quadro, é só com relação a receitas correntes. Em 2019, foi previsão de receitas correntes, R$ 27.161.540, sendo 19.145 de tesouro, 5.393.640 do Estado e 2.622.900 do federal, que compõem 27 milhões. 2020, a receita corrente, R$ 27.467.457 reais. Também, R$ 19.935.87 de tesouro
5.259.075 do Estado, 2.273.295 federal. Vocês observam o que aqui? Que a previsão da receita corrente líquida, neste quadro, comparada com a previsão da receita corrente líquida para 2020, houve um acréscimo de R$ 305.917 de um exercício para outro. Um aumento muito pequeno até aqui. Nós vamos ver uma diferencinha lá na frente um pouco. Aí vem o terceiro quadro aqui, que é o demonstrativo da receita corrente prevista para 2020, comparada com a receita corrente arrecadada em 2019. Então, estamos pegando a previsão que estamos fazendo por fonte para 2020 com as mesmas que estão sendo arrecadadas em 2019. Essa posição toda aqui, gente, é até agosto, de janeiro a agosto. Então, nós temos aqui os 27 milhões do 2020, que já falamos ali em cima, e do 19. Arrecadou de tesouro 12 milhões 402.106,25 centavos, que deu uma diferença com relação à previsão para 2019 de R$ 7.532,00 e os quebrados. Ou seja, até agosto, a arrecadação de 2019 está bem abaixo da previsão para 2020. Assim como está também a do Estado. Tem uma diferença de 1.928.000 a menos. E a federal também. Enquanto estamos prevendo 2.272.000 de receita federal, arrecadou neste ano 1.373.000, com 900.000 a menos. Ou seja, essas receitas correntes para 2019 dá 27.467.457. Arrecadou até agosto delas 17.106.249,12. Ou seja, 10.361.207,81 a menos ainda. Mas é uma comparação para demonstrar a evolução da previsão da receita para o ano que vem. Aí embaixo aqui tem a gente faz lá uma projeção de arrecadação do exercício de 2019, com base na média da sua arrecadação até agosto. A média da arrecadação de até agosto de 2019 é 17 milhões. Dividido por 8, deu uma média mensal de 2.138.000. Vezes 12, aqui é a projeção para chegar em dezembro. Deve chegar em dezembro a arrecadação de 2019 em 25.659.000, com a projeção que estamos fazendo com a média da arrecadação de janeiro a agosto de 2019. Então, prevê-se que feche o exercício de 2019 com uma arrecadação de 25.659.000. Menos a receita prevista para 2020. Aqui estou falando da receita fechada de 2019 já, dos 25 milhões, que é de 27.457.457, há um aumento, aqui um aumento mesmo da receita prevista para 2020, com arrecadada em 2019 de R$ 1.808.085. Se vingar esta arrecadação de 25 milhões agora, comparada com o que vai arrecadar, comparada com o que está previsto para arrecadar das receitas correntes em 2020, vai estar aumentando para 2020 R$ 1.808.085, que é o aumento do orçamento de 2019 2020 em relação à receita arrecadada no exercício de 2019. Olha, deixa eu ver aqui um pouquinho, ela vai fechar, ó, se pegar aqui a previsão, com a projeção de 25 milhões, 657, e se tirar da previsão dela de 27, vai arrecadar quase que 1 milhão e arrecadar menos
menos 1.700.000, mais ou menos. Não vai deixar de arrecadar. Uma arrecadação a menor. Porque se pegar aqui no segundo quadrinho aí, no quadrinho de cima, as receitas correntes previstas é 27 milhões. A projeção de arrecadação é 25. Então, vamos falar em números redondos, em 2 milhões a menos da arrecadação de 2019 em relação à receita prevista dela, de 2019 também. Pois o outro quadrinho aqui, ele demonstra a finalidade aqui nós falamos aqui, que está se prevendo uma arrecadação lá em cima de operação de crédito de 1 milhão. Ou seja, o que é a operação de crédito? É um financiamento que a Prefeitura está fazendo, o Executivo está fazendo, junto à Caixa Econômica Federal. Isso já está ocorrendo este ano, mas a burocracia da liberação deste recurso aqui é muito grande, demais. O município tem que demonstrar a capacidade de endividamento dele bimestralmente quase. E quando pensa que está tudo certo, aquele prazo venceu porque eles estão analisando, vira o bimestre, vira o quadrimestre, muda as posições, você tem que atualizar tudo outra vez. Eles mandam ofício para atualizar. Então, isso aqui já era para ter saído. Ainda não foi aprovado este ano. Como a previsão pode ocorrer de não sair este ano ainda, a gente está... O financiamento. De 1 milhão, Isto. Não saiu este ano ainda. Não saiu, a Prefeitura não saiu. Não foi aprovado ainda para a Prefeitura. Dado a necessidade da comprovação que a Prefeitura faz junto à Caixa Econômica. Mas no que está previsto este ano, e já ficou previsto para o ano que vem, caso não ocorra, no que vai gastar 1 milhão? Isso aqui já passou aqui com vocês. A construção de pista de caminhada no bairro Nova Pereiras e Vila do Sonho, 200 mil. Mas não foi negado também, Não foi negado, não. Vai sair. Tá para estourar agora. Está para estourar. É burocrático, não adianta. É burocrático mesmo. Então, do que vai gastar esse 1 milhão que está previsto já no orçamento deste ano? É a construção de piscina, de pista de caminhada, bairro Nova Pereiras e Vila do Sonho, 200 mil. Recap asfáltico, Rua Coronel José Bonino, entre a Escola Toledo e Centro de Eventos, 200 mil. E eficiência energética, troca de luminárias, 600 mil, que dá 1 milhão. Está se repetindo este gasto, esses programas para 2020, na iminência de repente, não acontecer este ano. Já fica aprovado para o ano que vem. Arrecadação, aí vem outra, que é a arrecadação da receita por categoria econômica, período de janeiro a agosto de 2019. Isto. Exatamente, foi bem lembrado. Esse 1 milhão aí, não está. Não está porque aqui nós só está demonstrando a receita corrente, e essa aí é a receita capital. A gente não põe aqui dentro do... Entendeu? Não está. Não. Essa diferença aqui do 25 milhões que nós falamos que vai arrecadar, que a previsão foi 27, ela não está aqui dentro. Porque a operação de crédito tem uma receita capital. E aqui, se você lê, se a gente vê, está demonstrando as receitas correntes só. Então, ele não entra lá. A hora que você falou, até deu uma... Mas não é. Então, aqui nesse outro quadrinho, teve uma previsão de receita corrente em 2019, corrente, de 26.881.500, arrecadou os 17.299.000. Houve uma diferença de 9 milhões. Receita de capital, 2.837.000. Houve uma arrecadação de 1.600.000. Está na segunda folha, o segundo quadrinho. Segunda folha, o segundo quadro. Então, no grampear aí, talvez o... Não, veja a terceira sua, então. A terceira não está falando de... Está falando das aplicações da saúde.
Não, porque acho que no grampeado, nós tirar xerox lá com o Dinho, nós acho que misturou. Trocou é 3 páginas. Ah, mas então tem trocado. Não, é que tá trocado no todo de vocês aí, no do grampear. Alguma deve estar trocada, assim. É. Não, mas se vê, porque foi, mas foi tirado certinho. Acho que não está no grampear, não? Foi na correria lá. Espera um pouquinho, né? Isto. Esse 1 milhão, então, não está na projeção? Não. Vou tentar uma explicação para o vereador. É assim, ó. Esse 1 milhão, na previsão da receita de 2019, ele está no primeiro quadrinho aqui, pode ver lá, ó. Aqui no segundo quadro. Não, aqui deixa ele não está aqui. Mas é assim, ó. É assim, ó. Não, ele está aqui. Aqui é 2020. No 2019, deixa eu ver se eu pus aqui um quadrinho aqui, ó. Por quê? A previsão de arrecadação geral. Ó, ele está aqui, ó. Já vou mostrar a hora que vinha o quadrinho certo aí. Acertou então? Então vou botar na segunda folha aí. Nós falamos aqui da finalidade da operação de crédito, que já está claro, né? Do que vai gastar ele, o financiamento. E esse quadrinho seguinte aí é a resposta para o vereador. Arrecadação da receita por categoria econômica no período de janeiro a agosto de 2019. Nesta primeira coluna aqui de previsão, nós temos aqui, ó, receita corrente, 26.881. Receitas de capital, 2.837. Embora eu não esteja dizendo o que é, o 1 milhão está aqui dentro. Que soma a receita corrente mais a de capital, soma a receita prevista para 2019 de 29.719. Então, esse 1 milhão está aqui dentro do 2.837, que é a receita de capital. Certo? Ele não está nesses outros quadrinhos que a gente demonstra só a receita corrente. Tira a capital dali para demonstrar. Pode ver que cai para 27 e não 29, quando pega só as receitas correntes. Entendeu? Não deu para... Que deu a média de arrecadação de 2019, né? A média da arrecadação foi 238 meses. Projetou isso até dezembro, vai chegar em 25 milhões se arrecadar. A gente espera. Assim mesmo arrecada aí 2 milhões a menos, que não está 1 milhão aqui dentro. Aí outro quadrinho aqui, o seguinte, é receitas e despesas primárias. O que é a receita e despesa primária? A receita primária é você pegar a receita arrecadada ou a prevista, tirar dela aquilo que é acessório, ou seja, aplicações financeiras. Aquilo que a própria receita está gerando outra receita. Na receita é aplicação financeira. Então,
até agosto arrecadou 18.305.000, aqui já é a receita toda, corrente e capital. 18.305.000, então tira-se menos aplicação financeira aí de 20.555,89, que é o ganho em cima de outras receitas, para excluir, ficar só a receita fiscal mesmo que fala, né? A gente fica uma receita fiscal líquida de 18.285.000. Aí vai comparar com a despesa, Despesa empenhada, 1 milhão 1.987.522. Aqui está errado, viu? É mais ali porque porque ela fica uma receita, uma despesa líquida de 16 milhões. Aqui é 15 milhões e pouco, aqui não 1 milhão e pouco, viu? Aqui foi uma falha na montagem dele. Se pegar aqui, olha, 16 milhões, 562, 473 e 48, e somar o 425, vai dar a receita empenhada. É que aqui foi uma falha mesmo que agora que foi percebido. Então seria ali o total do 16.562 mais o 425, que tira o 425, fica uma despesa líquida de 16.562. O que é a receita primária? Ela pode ser nula, igual à despesa, pode ser positiva, a receita maior que a despesa, ou pode ser negativa, receita menor que a despesa. Neste caso, a receita arrecadada até agosto é positiva, é superavitária, porque nós tivemos uma receita líquida de 18.285 contra uma despesa fiscal líquida de 16.562. Houve um superávit de 1.722.000. Ou seja, a receita está maior que a despesa na execução orçamentária. Aqui é uma situação ainda, tem diversas coisas que vêm por trás disso aqui, entendeu? De execução. Agora vem outro quadrinho que vai demonstrar a dívida consolidada. Aquilo que o município tem de dívida permanente, a longo prazo, que tem prazos de pagamento, que são parcelamentos, que a prefeitura paga. Então, como é que está composto aqui? Parcelamento do INSS, posição até agosto também de 2019. 4.398.169,32. Parcelamento da Electro, Samasp. Tem uma dívida com a Samasp, depois que saiu, foi extinta, essa dívida continua, a prefeitura assumiu essa dívida. 498.454,90. Parcelamento da Electro com a prefeitura, da prefeitura mesmo, alguns atrasos da prefeitura. É 4 milhões do INSS, 498 da Samasp. Parcelamento do Fundo Nacional da Saúde, 34 mil, que tem um parcelamento com o Fundo Nacional de Saúde, e tem com a Electro da Prefeitura, 114 mil. A dívida permanente da Prefeitura é 5.045.940,83. Essa dívida, bem entendido, não é dívida com fornecedor de fornecedores do dia a dia. Por exemplo, aquilo que a prefeitura deve do exercício de 2019 não está composta aqui, porque aquela ainda é dívida flutuante, dívida do exercício, não entra aqui. Então, é a dívida a longo prazo, dívida que a prefeitura tem para pagar
com parcelamento. Essa dívida aí, possibilidade para mim, ela está dentro da despesa fiscal líquida? A qual dívida? Tá. Então, ó, ela está aqui, ó, nós vamos ver agora. Não, no quadrinho de... Neste quadro aqui, você vê aqui, ó, aqui a receita, ela está falando da despesa empenhada, né? Nesse quadrinho da receita primária aqui, ó. Observe aí. No de cima. Ela está sendo paga no exercício de 2019, ó. Já foi amortizar, aqui, ó, menos amortização da dívida, ó, 425 mil. Então, ela compõe o orçamento anual. Compõe o quê? Compõe as parcelas, a soma dessas parcelas que nós falamos ali, de X por mês de cada uma, você multiplica e põe no orçamento para pagar. Está dando, e tem mais até dezembro ainda para continuar pagando. Está dentro da despesa, sim. Quer ver? Está dentro da despesa de 2019. Então, vamos chegar aqui. Esse detalhamento aí que você está falando, na LOA, na lei orçamentária, ela vai ser mais clara. Ela vai bem mais, onde você desdobra toda a receita e despesa mesmo, na lei orçamentária. Depois nós paramos aqui no... Será que a minha está trocada também, rapaz? A última da segunda página. Receita arrecadada, É. despesa empenhada. Sim. Então, este quadrinho aqui é o SAMASP, que nós falamos da dívida, né? Este quadrinho aqui, ele demonstra a receita arrecadada e despesa empenhada até agosto. Receita corrente, 17 milhões, que arrecadou. Comprometeu o empenho, 16.251. Receita capital, 1,6 milhão de receita arrecadada. Comprometeu 1.431 dela. Ou seja, empenhou mais do que recebeu. 425, 439. Isso até não tem problema, porque nessa receita de capital aqui, são alguns convênios que já está sendo executado, e o executivo faz o quê? Faz o empenhamento global da despesa, lá no começo de janeiro. Faz uma licitação, a obra fica lá em, vamos falar, em 400 mil, faz o empenho do 400 mil e vai liquidando mensalmente as parcelas medidas e pagando parcelado, de acordo com a medição. Então, por isso que, normalmente, a receita de capital, ela é sempre um pouco maior ao empenhamento dela do que a receita capital, em decorrência do empenhamento global dos contratos. Aí chega numa diferença de 622.452,13, ou seja, entre a receita corrente e capital, empenhou-se menos do que arrecadou, o que é uma situação boa também. Não está ultrapassando, o empenhamento da despesa não está ultrapassando a arrecadação. E aqui a gente demonstra aqui uma disponibilidade financeira de bancos, caixa. Aquilo que a prefeitura tinha até agosto de 2019, por fonte de recurso também. Tesouro, 330, vou falar em números redondos. Tesouro, 334 mil. Receita do Estado, 1.259.000. Aqui se compreende alguns convênios também dentro. Federal, 597 mil. E um saldo pequeno de emendas de 5.808. Total da disponibilidade financeira da Prefeitura em agosto, 31 de agosto, R$ 2.197.329,94.
Isso que a prefeitura tem até 31 de agosto era o financeiro dela. Aqui, a gente está demonstrando aqui na sequência os gastos no ensino até agosto de 2019. Aqui é o gasto do 25%. Aqui, a gente mostra aqui, olha, receita de impostos arrecadada. A Constituição Federal estabelece, determina quais são as receitas que se vinculam como base de cálculo para gasto na educação e na saúde. A arrecadação dessas receitas até agosto foi de 12.540.000. O mínimo que se tem, o mínimo obrigatório que se tem que gastar na educação, no 25%, na educação é 25% desse valor, que dá 3.135.000. Esse é o mínimo obrigatório na base de cálculo. Quanto que foi gasto? Nesse quadrinho aqui da despesa empenhada, o total aqui foi gasto 3.199.000, ou seja, empenhou 25,43%. Está dentro do limite legal. Na liquidada, o que foi empenhado, foi liquidada a despesa, de 3.199.000. Houve também uma aplicação de 25,43%, igualzinha à despesa empenhada, porque aquilo que empenhou, 100% liquidou. Na paga, aqui já cai. Na paga, houve um pagamento dos 3.199.000 e pagou 2.950, ou seja, pagou 24,3%. Ou seja, esta situação, durante o exercício, não tem problema. O que não pode é fechar 31 de dezembro com este percentual aqui. Vamos supor que fosse 31 de dezembro agora, com a situação, estaria fora, estaria comprometido. Ou, com uma ressalva, se essa diferença do 399 para o 2.950 estivesse passando no boletim de banco da conta da saúde, de recurso próprio, essa diferença. Não deu tempo de pagar, mas o financeiro de 2019 passou para 2020. Não vai usar recurso de 2020 para pagar essa despesa. Aí o tribunal ainda não. É isso a única tolerância. Por que tem diferença de liquidada e paga? Se eu liquido, não é que eu paguei tudo, então? Não, porque assim, a liquidação da despesa, o empenhamento, você não precisa ter nota na mão, você não precisa receber mercadoria, nada. Tem um contrato, você faz o empenho do contrato. A liquidação, o que é a liquidação da despesa? É uma segunda fase. Ela consiste no quê? Na verificação do direito do credor e do direito do poder público, ou seja, uma obra. Não falei que é empenho global? Bom, fez o empenho global hoje de 400.000, a empresa trabalhou 30 dias, ela apresenta um laudo de medição de 150.000 de execução da obra. Esse laudo de medição a gente pega lá na contabilidade e faz a liquidação dos 150.000, faz um subempenho do 400. Aí você liquidou aquilo que foi executado. Aí vem depois disso a terceira fase, que é o pagamento. Você não pode pagar uma despesa se ela não estiver liquidada. Ou seja, compra um carro, empenhou o carro, você não recebeu o carro ainda, não recebeu a nota fiscal do carro, e nem o carro. A hora que a concessionária lá, o revendedor, entregar o carro com a nota fiscal, a gente vai e liquida essa despesa, e depois manda para a tesouraria para pagamento. Então, não tem como você pagar o carro se você não recebeu o carro. Então, a liquidação da despesa é quando você recebe a mercadoria, quando você recebe o serviço. Aí você liquida e depois paga. Na prefeitura nem pode também. Eu não posso pagar uma coisa sem ter recebido ainda, né? Sim. Já aconteceu isso, tem gente respondendo por isso. É isso aí mesmo, não pode. Isso não existe. Não deveria existir.
Você vai pagar uma coisa que você não recebeu. Por isso que tem a liquidação. Você só vai pagar se tiver liquidado aquela despesa. Por que não pagou dos 400 mil, menos 150, ficou 250? Por que não pagou 250? Porque o serviço não foi prestado ainda, o resto. Está empenhado só. A obra, dos 250, o restante dos 250, que nós demos um exemplo aqui, não foi executado ainda. A hora que executar, liquida e paga. Então, esta situação do ensino aqui, em dezembro não pode ocorrer, a menos que o financeiro, a diferença do financeiro passe na conta disponível. Então, 60% do professor, que até agosto, foi empenhado e liquidado 2.116.000, é isso? Do Fundeb? Pode só seguir aqui para a hora que chegar ali? Só para não você perder aqui. Ó, aí vem os gastos da saúde. As mesmas receitas que servem de base de cálculo para aplicar no ensino, servem para a saúde. É os mesmos 12 milhões. Só que a diferença está onde? Que na saúde, na educação é 25 e na saúde é 15. Então, o mínimo obrigatório na saúde seria 1.881.000. Quanto que aplicou? Quanto que empenhou? 3.161.000. Houve uma aplicação, um empenhamento de 25%, ou seja, muito assim, 10% a mais do que o mínimo obrigatório. Mas isso também se deve às emendas, né? Não, aqui é o gasto mesmo normal. Aqui é só tesouro, aqui é só do recurso próprio da prefeitura. E agora? Ah, tá. Do tesouro só. As emendas de manutenção e custeio não entra, então? Não, não entram. Só recursos próprios. Recurso próprio. Mas é permitido gastar daí 25, no caso aqui, Eu não entendi. Não, o mínimo é 15, você não pode gastar menos. Mínimo. Tanto que na elaboração do orçamento da saúde, que nós estamos fazendo agora aqui, a gente não põe o mínimo obrigatório, já põe a média de, todo ano é 26, 27, então a gente já programa 27% no gasto, 25, 27, porque sabe que o 15 não dá, senão depois tem que estar suplementando aquelas coisas. Então já... Bem entendido, o gasto na educação e na saúde, esses percentuais é da receita do Tesouro. Não entra nada de receita capital aqui dentro. Então, empenhou 25,21, liquidou 24,50, tem despesa não liquidada aqui dentro, e pagou 2.715.000, ou seja, no 25 empenhado, liquidou 24 e do 24 liquidado pagou 21. Esta situação, se permanecer lá em dezembro, não tem problema, porque o 24 já está acima do mínimo de 15, na saúde. Na educação já não. A saúde não tem problema. O não pagamento. Quer dizer, claro que, estou falando não tem problema em alguma penalidade para a prefeitura, mas tem que pagar, né? A obrigação é pagar. Estamos falando não tem problema em termos de penalidade. E já a educação já tem penalidade. Aí vem o Fundeb, que a Adriana comentou. Foi arrecadado até agosto do Fundeb, a prefeitura recebeu 3.009.000. Houve uma dedução Que é 60% disso, né? Aqui é o ganho só. É. Houve uma... Aqui, quanto que a prefeitura recebeu? 3.009.000. Com quanto que ela contribuiu para a formação do Fundeb do Estado, da receita que competia a ela? Ela contribuiu com 2.371.000. Qual foi o ganho dela, da prefeitura? 637.000. Ou seja, ela contribui com 2.300.000, aliás, e
sobra e recebe 3 milhões. Quais os impostos que servem de base de cálculo para ela formar o bolão do Fundeb do Estado? É o Fundo de Participação dos Municípios, é o ICMS, é o IPVA, o Imposto Territorial Rural, a Lei Candir. Esses impostos, em vez da prefeitura receber o 100%, ela recebe 80%. O 20% já fica para formar o bolo do Estado. Só que esse 20% a gente contabiliza aqui no município, que é essa devolução dela aqui, para bater com 100%, que é o direito dela. Financeiramente, não. No banco, por exemplo, é repassado, vamos falar aqui, se recebesse 5 milhões, 20% de 5 milhões, no caixa da prefeitura ia entrar 4 milhões só, dos 5 que está na receita. Porque 1 milhão ficou lá e já conta como aplicação no ensino. Se observar aqui na aplicação do ensino, nesse quadrinho de cima aqui, ó, dá uma olhada aí. Na despesa empenhada e liquidada e paga. Nós temos lá educação infantil com 73 mil de gasto, ensino fundamental com 1,9 milhão, retenção do Fundeb, 2.116.000. Esse 2.116.000 que fica lá, a gente contabiliza como aplicação do ensino aqui. Por isso que deu os 25,43. Então, não entra no caixa da prefeitura, mas a gente contabiliza o bruto dela e esse 20% entra na aplicação do ensino. Porque se não fosse o Fundeb, esse 1 milhão a mais ia entrar, ia ter que gastar 25% dele também, 250 mil na saúde. Como não entra, o que fica lá já conta como aplicação no ensino. Mas a gente contabiliza isso aí para poder bater. Despesa com pessoal. Aqui, gente, merece até um comentário. A folha de pagamento até agosto foi de 12.076.000. A receita corrente líquida foi de 25.076. Percentual de gasto com folha, 50,44%. Aqui é o seguinte, ó. Não deu para demonstrar o percentual real aqui ainda, por quê? Quando o tribunal veio fazer auditoria aqui, agora em 2019, ele levantou. Porque como é que você calcula isso aqui? Você pega o mês de referência, vamos supor, nós estamos em setembro. Como que se calcula o gasto de pessoal? Você pega o mês de referência de setembro, da receita arrecadada, você pega o mês de referência de setembro e soma a receita arrecadada de setembro com a receita arrecadada nos 11 meses anteriores, dá os 12 meses. Vai na despesa, o critério é o mesmo, você pega a despesa empenhada em setembro, que é o mês de referência que a gente está apurando, com a despesa de pessoal somada com os 11 meses anteriores. Aí você mede uma com a outra. Então, nós tivemos aqui uma receita de uma despesa. Aqui, o mês de referência foi agosto, de 12.076.000, uma receita corrente líquida de 25.076, que deu 50. Mas ocorre o seguinte, quando o tribunal veio aqui, ele fez um cálculo, no nosso relatório estava dando 52 e pouquinho, 52,5. Estava acima já. Aprovamos, então não entra. Aqueles cargos que nós aprovamos lá, que já tem de desemprego, ele entra na folha de pagamento, nesse cálculo? No qual que é? Do desemprego. Não entra. Não entra. Não entra. Então, aí que vem a questão agora. Por uma falha nossa lá de contabilização, quando o tribunal veio, ele levantou algumas despesas que nós não estávamos colocando
como de pessoal. Todas as RPAs. Ele levantou essa arrecadação e computou no cálculo paralelo dele, junto com o real nosso. Então, ele apurou um índice de gasto com pessoal de 55, alguma coisa. Acima do limite máximo, que é 54. Por quê? Esse problema de RPA, a gente entendia que é pessoa física. 33, 90, 36. Não empenha no 31, que é pessoal. E o tribunal veio, levantou isso aí, e o índice do percentual foi lá em cima. Por outro lado, nós estamos empenhando, e está no cálculo dele também dentro dos 55, nós estávamos empenhando o auxílio alimentação dentro de pessoal. O seguro-desemprego dentro de pessoal. Então, o que foi feito? Fizemos um levantamento de toda essa despesa até julho, levantamos todas elas, empenho por empenho, e em julho, anulamos essas despesas em julho e empenhamos toda ela em julho, ao mesmo tempo, tirando de pessoal. Tirando de pessoal isso daí. Aí o índice caiu para 50,44. Mas falta uma segunda parte, que a gente tem que pegar agora essas despesas que o tribunal pegou de RPA e a gente fazer o que fez fazer o inverso, fazer o desfavorável para a prefeitura agora, colocar no pessoal dentro do exercício. Ainda vamos ver qual é o índice real. Mas não vai chegar no 55, vai ficar no 51, vai ficar no 55, não sei se talvez passe o limite prudencial, que é 51,30. Mas temos que fazer esse ajuste. Fizemos tirando, vamos fazer pondo. Então, em dezembro tem que estar fechado certinho, porque pega de janeiro a dezembro. Daí. Janeiro de 2019 a dezembro. Essa movimentação a gente vai ter que acertar lá. Já foi feita a primeira parte, que é tirar aquilo que não devia estar. Caiu para 50%. Agora vamos pôr aquele cálculo daquelas despesas que o tribunal pegou por fora, calculou paralelo. E vamos fazer a mesma coisa, colocando em pessoal agora. Aí o índice deve ir para um 51, 52, no máximo. Não vai no 55. Então, esta seria assim uma explanação, uma demonstração da situação, mais ou menos, da prefeitura, da LDO. Agora, quando está acima do limite de 51,30, você não pode mais contratar, você não pode mais pagar, aumentar despesa com pessoal de qualquer natureza. Nem concurso. Se você ultrapassar 52, 53, o executivo tem 2 quadrimestres para reconduzir o percentual. No primeiro quadrimestre, 1/3 do valor, e no segundo, a diferença, para reconduzir. Qual limite tem que estar para se fazer concurso público? Tem uma regra? Não entendi. Qual limite tem que estar, a porcentagem tem que estar, a folha para se fazer concurso público? Você tem que estar com percentual, não tem limite, eu tenho que estar com percentual meio folgado. Então, Abaixo do 51,30. Entendeu? E as comissões de contratados aí, tem ajudou a diminuir Que jeito que é? As demissões? também tem a ver com Ajuda. Uma das saídas é essa daí, né? Isso daí, quando você está falando de MEI, ela pode ser contratada nessa forma, entendeu? Isso aí é um jeito de se contratar.
Então, Beto, mas tem um detalhe também, é a mesma coisa do que o RPA. Quando a gente ainda está se passando, por exemplo, você faz uma licitação para contratar uma empresa de médico, para pôr na prefeitura. Vai passar enquanto o tribunal, que não é legal. O médico tem que fazer parte do quadro da prefeitura. Você não tem que estar contratando terceiro. O tribunal entende o quê? Que você está desviando o gasto com o pessoal, terceirizando. Por quê? O médico tem que ter no quadro. Não adianta terceirizar. Enquanto ele não pegar e não botar... Ele fez isso com o RPA. Ele colocou no cômputo paralelo dele. O índice nosso foi lá em cima. Ele... Ele pode fazer isso uma hora, se tiver uma contratação de médico, ele pode fazer com o médico, empresa do médico. Jogar no cômputo do pessoal, porque No controle que está pessoal. sendo desviado. Entendeu? Eu fiz aqui 13 meses. 13 meses dividido a porcentagem que hoje está a folha de pagamento, com o orçamento nosso de 27. Nesse ano, que esse ano era 25, a folha de pagamento hoje está em mais de 20 milhões. Não entendi. Pelo que eu fiz aqui, a folha de pagamento, se ela dá... Do ano, né? É do ano, porque você tem que multiplicar por 13, tem o 13º salário, então não é só. Então, multiplicado por 13, só a folha de pagamento da prefeitura hoje, 20 milhões e pouquinho. A folha de pagamento num orçamento... Não, mas não chega, não chega nisso, Beto. É? Não chega. Mas nós Nós estamos em agosto com 12. Porque o que é? Porque também você pega do exercício anterior também. Precisa ver o mês lá, que tem receita maior que a despesa. Ah, então... Não, esse Tem 12... despesa maior que a receita no mês de pessoal. Receita corrente líquida. Não, esse 12 é de agosto a agosto. Até agosto, mas agosto, mês de referência com os 11 anteriores. Ah, com os 12 anteriores. Assim como a receita e despesa aqui. Então daria... Ah, então tá certo. Não é só do exercício 12, não. Está dando 1.510. Não é só do exercício. Vezes 1.510 vezes 8 meses. Você já fez esse projeto? Já está pronto? ou Não, está Você- quase concluído. Está quase pra mandar, concluído. para mandar aqui. Tá. Agora Esse praticamente falta colocar no sistema. Fora dele, Porque na depois noite. que você vai daí por item por item, não é? Tem um projeto que ele é mais... Ó, que é o LOA. né? aqui não vem desse detalhamento. Na LOA vem. Na LOA vem, Na né? LOA Isso que eu vem ia falar. detalhado. Porque os precatórios entram nesse projeto, orçamento de precatórios ou não? Também entra. Você faz um levantamento, Madeixa, por exemplo, no ano, ó, eu vou ver quantos precatórios eu vou ter previsão de pagar o ano que vem, vamos supor. É E assim, você ó. faz esse planejamento O pra precatório é colocar? assim, ó. Todo o precatório que a prefeitura receber até 1º de julho, que vem para nós, o precatório o DEPRE manda. Todo precatório que chegar até 1º de julho, nós somos obrigados a colocar no orçamento seguinte. Aquele que chegar do dia 2 para frente, em vez de ser para 2020, vai ser para 2021. Mas esse levantamento que vocês referiram existe. Existe? Que bom. Embora é muito pequeno os precatórios daqui. Pequeno mesmo. É pouco o que tem para pagar esse ano. É quase que não tem, muito pouco. Que bom. Bom, deixa. Então, o vereador ali perguntou lá, das despesas de MEI, que era por volta de 70 mil reais. Eu tive conversando com a Solange. Foram dispensados 46 pessoas. Quanto? Não, é 46. Bom, não sei, mas falaram para mim em volta de 46 pessoas, e a folha chegava, tinha que diminuir 70 mil reais. Então, isso daí foi o Tribunal de Contas que apontou. Eu não entendi bem o comecinho da... Quando houve essas dispensas de pessoas, comentava-se que foram dispensados 60 pessoas. E, de fato, não eram 60 pessoas. Se não me engano, o levantamento que eu fiz, 46 pessoas. E chegava a 70 mil reais. Quando foi dispensado essas pessoas que chamaram, que fornecia as notas, eram os contratados por MEI, isso foi o Tribunal de Contas que apontou? O que o Tribunal de Quero que você Contas... frise em bem isso cima daí, do- porque houve um comunicado aí, até por uma pessoa de comando, que foi denúncia. E não foi denúncia isso daí. Isso já vem desde a época de Beto, Flávio. Não,
Entendeu? Isso vem. Aí falaram que foi denúncia, Ó, não foi denúncia. Assim, ó, isso vem, não é agora, né? Por exemplo, a contratação de RPAs também vem de longe, dos municípios. Municípios, não é Pereiras, não é Conchas. Mas aí o que é? Tentando responder o que você colocou. Não é bem o tribunal que apontou, que é o tribunal que fez mandar embora, ou Não. o que ocorreu. Sabendo, com os números na mão, que o aumento do índice de pessoal foi computado, esse pessoal que tem nota de MEI, a providência qual era? Diminuir isso. Foi essa, a motivação foi essa, para você tentar reconduzir o índice. Porque não tem perdão para o tribunal de falar, mas eu não posso porque a receita é curta, porque não dá, não tem. Eu não quero nem saber. Os percentuais estão aí para ser cumprido, se virem. É assim que... Eu não falo nesses termos para você, que eles até orientam muito o tribunal, mas não abrem mão disso nunca. Então, quem tem que se adequar é aqui. De posse dos números que elevou o gasto de pessoal e foi ver, foi analisar e ver que realmente o gasto com... Ele computou por sair de 52 para 55, foi ver onde estava isso aí, são o que ele computou por fora, que não está dentro da despesa de pessoal, mas ele incluiu, como deveria estar. Aí qual a providência que deve ser tomada? Tem que reconduzir por índice normal. Uma deixa. Não tem outra saída. Orçamento, previsão orçamentária para acessibilidade, onde que entra? Para? Acessibilidade da cidade, você tornar uma cidade mais acessível. Porque em 2016, a gente leu aqui, um dos apontamentos do Tribunal de Contas, a conta do Flávio, em 2016, minha e do Flávio, foi falta de políticas públicas de acessibilidade. E eu entrei com uma indicação até, e eu vi de que realmente fica caro você fazer acessibilidade na cidade inteira, a norma, né, da ABNT, você fazer todo o sistema, entrar no plano diretor, isso tem toda uma complexidade. Isso entra no orçamento ou não? Como assim, como uma ação específica, não. Ele está no todo, no conjunto da coisa. Poderia-se até criar uma ação específica para isso. Não significa que criando, você vai cumprir também. Entendeu? Mas, pelo menos, sei lá, ela estaria mais transparente ali dentro. Mais transparente dentro do orçamento. Mais específica hoje ainda não tem. É no todo. Mas deixa. A respeito da folha de pagamento ainda. Vamos dizer que o executivo quisesse implantar um outro serviço, seja ele na área da educação, na área da saúde, qualquer outra. Ele teria que estar fazendo concurso. Dentro desse índice hoje, que chegue a 51,3% ou no máximo 52%, como o executivo conseguiria disponibilizar esse tipo de serviço, independente da secretaria, sendo que ele não pode aumentar a folha de pagamento? Não vai fazer. E nem terceirizando. Nem terceirizando. Ou terceirizar... Como no caso da equipe dos médicos. Ou terceirizar, vai terceirizar consciente de que daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu aí com o RPA. Se pegar, vai apontar. E não tem. Se já estamos no limite máximo, não tem por que falar em contratação, gente. Não tem, não existe. Só se aumentar a Por que arrecadação existem as muito. leis? Por que existe lei? Por que existem regras? Por que existem percentuais para você cumprir na legislação? Eu estou perguntando isso Não, eu não estou... baseado no raio-x. É o sonho de todo mundo querer o raio-x. Né? O raio-x veio aí, foi emenda deputado, a ampliação do posto de saúde parece que está dando certa verba da Keikota para fazer a sala do raio-x, você não vai poder contratar o funcionário. Você teria que pegar um funcionário para fazer... Mas você pode... Não, mas você vai aumentar a folha, porque ele vai ter que se capacitar. Então, Por isso que eu estou perguntando, entendeu? o grave, porque a gente Neto, fica falando, não, vai fazer o raio-x, vai ter o raio-x. Não vai ter. pode até contratar. Mas isso passando risco por de- cento índice, daí a responsabilidade é do prefeito que está contratando. Mas não existe essa possibilidade. Não existiria, né? Entendi. Dentro do limite máximo, não tem o que fazer.
Não tem. É quando eu falo de orçamento engessado. É do... Mesmo qualificando um... Faz uma readequação. E eu acho que é por volta de uns 4 mil, não sei. Não? Que é um posto, não precisaria ficar 24 horas, né? É o normal, não é? Não, mas eu sei, mas funcionaria das 8 às 5, vamos supor. Depois, se acontece alguma coisa de madrugada, ia para Conchas. Aqui teria que ser um horário normal, não é? Não, lógico, mas é prioridade, né? Eu acho assim, a gente tem que ver as prioridades, né? É, difícil. Na verdade, a manutenção que existe nas prefeituras, tanto faz grande ou pequena, mas eu acho que as pequenas é demais, é muita responsabilidade. A manutenção é muito grande e a arrecadação é pequena. Não, é muito difícil, olha. Eu não sei. Sabe o que eu penso, Muito Madeixa? difícil. Eu já falo aqui, eu não sei se você concorda comigo, as emendas, principalmente para construção, quando você tem uma emenda, vamos supor, eu acho que primeiro você tem que ver a cidade, o que a cidade tem de prioridade, o que ela precisa. Te dou um exemplo dessa emenda de 2 milhões do Parque Ecológico Municipal. Se esse 2 milhões eu pudesse fazer, olha, Pereiras precisa disso, 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 eu vou mandar para vocês os projetos que eu preciso, vocês me liberam 2 milhões, seria o ideal, né? Mas, às vezes, fica cemitério de projetos. Por exemplo, nós temos o Parque Ecológico 2 milhões. Nós vamos ter que pôr gente para olhar lá, não vamos ter que fazer... Tem um monte de coisas que coisa precisa ser feito, não é verdade? Para funcionar. E a cidade não tem, muitas vezes, pessoal para isso, não pode subir a folha. E as prioridades ficam, às vezes... né, em segundo plano. Isso esse daí é o problema. o governo do estado ele está fazendo um trabalho Silas, para aqui, isso. praticamente o que você está falando, ó. Tem um artigo aqui da LDO que ela diz. Isso que já está aqui por força de Constituição, de Lei de Responsabilidade Fiscal. Os projetos que representem a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental só poderão ser incluídos se atenderem ao dispositivo nos incisos 1 e 2 e parágrafos 1º e 2º no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que ela fala? Toda vez que for aumentar uma despesa, não existe uma despesa, mas você vai criar essa despesa, você tem que fazer um impacto financeiro no exercício que está sendo implantado e nos 2 próximos exercícios. Qual é o custo disso? Lá. Para ver se você tem condição de arcar. Vou dar um exemplo assim. Você falou em emendas. Uma emenda para, vamos falar, para construir um prédio escolar. Até aí tudo bem. Vem o dinheiro, você constrói. E a manutenção disso daí? Para quem que vai ficar? Aí tem um aumento de despesa, sim, de caráter continuado. É o pessoal que vai ter que estar lá, o professor, é o servente novo que vai ter que estar lá. Então, tem despesas de capital que gera receita corrente, receita de manutenção, que é esses casos. Então, quanto mais a gente... Eu não sei... É a referência da escola. É a referência dessa escola federal que foi o Flávio, foi fazer em tempo integral, não tinha recurso, não tinha nada, ele usou recurso só de recurso próprio. Então, é um negócio que você não tem uma previsão e tinha que gastar. Estou falando de um prédio da educação por mais fácil de citar, mas podia ser da saúde, da cultura, do esporte. Ele vai gerar mais despesa depois. Bom, gente, se tiver alguma pergunta, mais alguma coisa, a gente eu possa esqueci dar de falar, eu fiz as contas aqui. Hã? A folha atinge mais ou menos de 13,5 a 14 milhões anual, como está agora, né? De 13 a 14 aí, milhões. 13 e pouco, 14. No orçamento de 27. Aqui está somando, aqui está pegando o exercício anterior também. Oi?
Leva 51%, quase 52% da arrecadação. Ô, Joel, quando em 2012, que foi entregue à prefeitura aqui no meu mandato, a folha de pagamento era 42%, onde se consegue administrar. Um prefeito consegue trabalhar. Que não é fácil trabalhar com 51%. O tribunal tem um limite por força de lei, é o 54, 51.30, mas ele tem um dele, paralelo, 48 alguma coisa. Esse índice que é o que ele acha que é ideal para que os municípios possam se suportar, trabalhar. 48,5, vamos falar assim. Tem uma diferencinha. É um índice provisório que eles falam deles, é um índice de análise deles. Pela média de estudo que eles fazem, ele acha que pelas receitas que os municípios compõem de gastos de pessoal, esse 48 estaria no limite ideal para o município poder administrar, ser administrado. Só que pode ultrapassar isso, que não tem penalidade nenhuma, que é só um comparativo dele, né? Então, se tem mais alguma pergunta, alguma coisa, então pode melhorar a explicação. Aí vem agora vou mandar o projeto agora até o dia 15, né, da LDO, e depois a LOA, que é em outubro. Então, boa noite, obrigado aí por tudo aí. Neto, você falou 40%. Fala no microfone. Obrigatório, né? No microfone. Mas então vai dar 50%. Está gravando aí, né? Bom, agradeço o Madeixa, fez para a nação. Agradeço a todos pela presença. Não tem mais pergunta a fazer, nada mais a tratar. Está encerrada a audiência pública.